Salve Legião X! Estou de volta aqui mais uma vez nessa semana, naquele quadro importante que você sempre acompanha, chamado de Parabéns! Galera, vamos falar de um tema que pode aparecer, se não de forma direta, mas de forma indireta no teu concurso, e também é sempre importante se informar. Eu sou Gabriel Mendes e estamos dando início aqui à nossa aula de História. Cai dentro! Bom, galera, vamos dar início então, fazer a contextualização sobre esse período que é importante para entender uma série de fatores correlacionados à história dos Estados Unidos no início do século XX. A gente pode afirmar que é nesse momento que os Estados Unidos começam a se construir como uma superpotência mundial. Para a gente entender isso melhor, entender os chamados anos de ouro, que é a década de 20 nos Estados Unidos, nós vamos entender o impacto social e econômico e principalmente os efeitos sociais através dessa lei importante assinada no ano de 1920 nos Estados Unidos, a Lei Seca. Bom, galera, o que foi a Lei Seca antes de qualquer coisa? A Lei Seca foi uma lei estabelecida, assinada no ano de 1919, mas colocada em prática em 1920 nos Estados Unidos, e foi uma lei que, na verdade, refletia o desejo de parte da elite americana desde o século XIX. Vários políticos já defendiam a proibição da comercialização, produção, comercialização, venda de bebidas alcoólicas. Isso por motivações econômicas e morais, afirmando que uma sociedade com um grande número de indivíduos que bebiam, olhem que absurdo, provocava desamparos no emprego, provocava abandono de emprego, causando efeitos econômicos. Além disso, nós temos, obviamente, muito fortemente presente nos Estados Unidos, uma moral cristã muito forte. Vamos lembrar que os Estados Unidos, as 13 colônias, lá no seu começo, foi colonizada principalmente pelos chamados puritanos. Bom, vamos entender isso melhor. E por que esse projeto começa a ganhar força, principalmente no contexto da chamada Primeira Guerra Mundial? Bom, o que a gente percebe é que os Estados Unidos, na Primeira Guerra Mundial, e você está ligado, durante o início da Primeira Guerra Mundial, os Estados Unidos adotou uma política de isolamento, ou seja, de não participação direta no enfrentamento da Primeira Guerra Mundial. Contudo, no ano de 1917, nós tivemos uma mudança importante nesse aspecto, porque os Estados Unidos vai entrar na guerra a partir do momento que navios americanos foram bombardeados por navios alemães. Isso provoca a entrada dos Estados Unidos na Primeira Guerra Mundial, e a partir daí o discurso relacionado à paralisação em relação ao consumo de bebidas, à distribuição, à sua comercialização, ganha força. Bom, quais são os aspectos para isso? Primeiro, com a participação dos Estados Unidos na guerra, toda a sua economia vai ser transformada para a economia de guerra. A produção da cerveja, tu sabe muito bem, ela tem como base principalmente o trigo. Logo a gente vai observar um certo racionamento e muitos políticos conservadores americanos vão dizer que o trigo que era colocado para a indústria de bebidas deveria ser todo direcionado para o consumo da população. Então a gente tem um discurso relacionado à questão do racionamento, mas que também existe uma questão moral que é anterior lá do século XIX. Além disso, o que esses políticos americanos vão dizer que o consumo de bebidas, e não somente a cerveja, mas mesmo a cerveja, o vinho, eram bebidas de origem não americana. Então isso, na verdade, também vai apresentar no discurso desses patriotas conservadores uma questão de defesa dos interesses nacionais. Olha que interessante, então. Nós temos uma questão econômica relacionada ao racionamento e uma questão patriótica. E tu sabe, porque tu já assistiu várias aulas aqui no Projeto X, o quanto o patriotismo ele é um conceito importantíssimo para forjar o sentimento nacional nos Estados Unidos. Resultado, a partir de 1917, esse discurso conservador, contrário ao consumo de bebidas, provoca um aumento, uma mobilização dos políticos americanos para a assinatura de uma lei que proibisse a distribuição, a produção e a comercialização de bebidas, gerando o resultado que a gente vai ver agora. Eu bebo sim,
Estou vivendo, tem gente que não bebe, está morto. Hoje sextou, hein? Sextou, eu só vou parar de beber quando vai fechar. Inimigos do fim, inimigos do fim. Opa, o que tá acontecendo aqui? Isso. Bonito, né? A nova lei censurada pelo governo federal e o estado da Califórnia, segundo o artigo 12, parágrafo 67, segundo as leis de 1920, determinam que você não deve estar bebendo agora. Mas como é que eu vou sobreviver sem meu álcool? Não tem Primeiro, como. agente Bob para você. Você vem comigo para a cadeia neste momento. Por favor, vá. Droga! 6 meses preso, tudo por causa de uma birita só. Nossa, que seja, era tudo que eu queria. Ei, peraí, o que tá acontecendo aqui? Pobre criatura. Tem muito o que aprender ainda em Chicago. Podemos ir lá e vou te mostrar de onde veio o resto. Em 1920, diante desse quadro que eu acabei de apontar, dessa breve, né, e muito mal feita interpretação da minha parte e de Gabriel Feitosa, nós temos no ano de 1920 a assinatura do Ato Volstead, ou Ato de Proibição Nacional, do Ato de Proibição Nacional, proibindo a comercialização de bebidas alcoólicas com teor acima de 0,5%. Ou seja, estava instituído nesse momento, de fato, a lei seca nos Estados Unidos. A lei seca nos Estados Unidos, então, é claro que a gente está falando do contexto da América do Norte, é muito anterior ao projeto e à lei seca que foi colocada em prática em alguns lugares no Brasil. Por exemplo, aqui de onde eu falo, no Rio de Janeiro, nós também temos a lei seca em relação aos motoristas, ou seja, os motoristas não podem ingerir bebida alcoólica nenhum, tá? É diferente desse contexto norte-americano. Contudo, amigos, será que essa proibição em 1920, uma proibição que terá uma duração total de 13 anos, de 1920 a 1933, será que isso significou na prática o fim do consumo de bebida alcoólica por parte da sociedade americana? E além disso, outra pergunta que eu abro aqui e que já vou responder. Será que essa proibição significou uma mobilização por parte da sociedade norte-americana para evitar o consumo dessas bebidas? Respondo que as duas perguntas a gente pode afirmar que não, que isso não aconteceu. Ao contrário, o que a gente vai observar é o crescimento de grupos que eram considerados criminosos, que aí a gente aponta como um desses mais importantes, a máfia americana, a máfia ito-americana, que vai ganhar dentro desse espaço uma grande porcentagem na distribuição de bebidas de caráter, obviamente, bastante duvidoso e de caráter ilegal. Muito bem, então fica muito bem evidenciado que a proibição não significou o fim do consumo, apenas um consumo que vai ser um consumo ilegal. Beleza? E a gente vai explicar isso um pouquinho melhor agora. Quais são as consequências imediatas? E eu trouxe duas imagens simbólicas aqui para você visualizar com relação à proibição, com o estabelecimento da lei seca nos Estados Unidos. Nós teremos o surgimento dos chamados Speakeasies e também o crescimento da máfia. O que eram esses Speakeasies? Está aqui um desses speakers fechados pela polícia americana, que eram bares clandestinos, em geral nos subsolos, né? Justamente para tentar ludibriar ali a fiscalização por parte da polícia americana. Tenho que afirmar que eu provavelmente estaria um desses speakers caso a proibição fosse instituída aqui no Brasil. Me perdoa, mas existem dois momentos fundamentais para mim na história da humanidade: a revolta da cachaça no Brasil e a proibição à lei seca nos Estados Unidos. Uma com uma das revoltas mais importantes da história da humanidade e um dos momentos mais tristes da história da humanidade. Beleza? Até porque esses bares funcionavam, muitos deles funcionavam com beneplácito das autoridades policiais. É importante, então, salientar que, além do aumento da criminalidade,
além do surgimento desses bares ilegais, que não pagavam impostos, nós também tivemos uma alta corrupção por parte das autoridades policiais. Criminalidade, corrupção, tudo isso como consequência, né, e o enriquecimento de pessoas como que está retratado aqui atrás de mim, o famoso Al Capone. Vamos explicar essa figura, o famoso Scarface, como era conhecido Al Capone. Al Capone é um dos mafiosos mais conhecidos do último século. Al Capone que tem o início da sua vida criminosa ali no Brooklyn, em Nova York, mas que vai conseguir se alçar ao posto de grande mafioso americano na cidade de Chicago, também lá nos Estados Unidos. Inclusive, há um evento simbólico, né, nesse percurso aí do crescimento do Al Capone, que é o chamado Massacre do Dia dos Namorados, ou Massacre de São Valentim, quando o Al Capone manda, né, os seus capangas atentarem contra o bando do grande outro mafioso da cidade, que era o Boss Moran. Em 1929, isso acontece no dia 10 de fevereiro de 1929, alguns meses antes da fatídica Quinta-feira Negra, a quebra da Bolsa de Nova York, beleza? Então a gente percebe que esse mafioso, que inclusive foi responsável, segundo a sua biografia, pela execução da morte de mais de 100 pessoas, vai basicamente se apropriar da comercialização, da distribuição de bebidas dos Estados Unidos. Ou seja, o que antes era pago com o consumo de bebidas e impostos nos Estados Unidos, agora vai ser todo investido para o enriquecimento de mafiosos nos Estados Unidos. Esses mafiosos, esses gangsters, é o momento do auge, né, desses gangsters, justamente como a apropriação dessa área de produção, que antes era uma área basicamente controlada pelas autoridades e pelo governo norte-americano. Show de bola? Então é importante salientar que algumas consequências nefastas e negativas ocorrem por conta da distribuição ilegal e pelo consumo ilegal. Porque a população não apenas não deixou de consumir, como buscou formas alternativas ilícitas para conseguir consumir. Show de bola? Exatamente. A partir da quebra da Bolsa de Nova York, é que o discurso de muitos conservadores políticos americanos muda. Afinal de contas, agora a gente tem um quadro absolutamente diferente. Lá em 1920, nós estamos falando da economia norte-americana, que apesar do discurso lá de racionamento, de crise, de guerra, bom lembrar, né, os Estados Unidos saíram muito fortalecidos economicamente após a Primeira Guerra Mundial. A economia norte-americana alcança lucros e um crescimento tanto na área industrial quanto na área econômica sem precedentes na história. A gente sempre fala durante as aulas que existem os Estados Unidos antes da Primeira Guerra Mundial e os Estados Unidos depois da Primeira Guerra Mundial. Antes da Primeira Guerra Mundial, os Estados Unidos eram um dos maiores devedores do mundo. Após a Primeira Guerra Mundial, os Estados Unidos vai se tornar o maior país emprestador de dinheiro. Quer dizer, a economia norte-americana da década de 20 está extremamente fortalecida. Só que esse crescimento, essa pujança da economia norte-americana vai ser drasticamente afetada com a quebra da Bolsa de Nova York. E aí o que vai acontecer? Os próprios políticos norte-americanos passam a defender a liberação da venda, da comercialização, da distribuição de bebidas como uma alternativa viável e bem importante para a geração de empregos no contexto de crise. Além do mais, o consumo dessa bebida e a geração de empregos provocaria também uma outra consequência, que aos olhos do governo que vai assumir os Estados Unidos depois da crise, e principalmente a partir de 1933, com Franklin Delano Roosevelt, o desenvolvimento do mercado interno. Ou seja, são dois pilares econômicos importantes para que os Estados Unidos saíssem da crise no qual estava ali afundado. Não à toa, é em março de 1933 que nós vamos ter a liberação do governo para a produção de cerveja. Isso 9 meses antes da extinção da lei seca. Então, galera, a gente basicamente, com esse breve balanço, a gente consegue pontuar e enxergar aqui a questão do discurso contrário à produção, distribuição e venda de bebidas tem um caráter moral e também, dentro de um certo contexto, um caráter econômico,
Só que isso provoca e provocou nos Estados Unidos efeitos devastadores em termos de corrupção, em termos de crescimento da máfia, dos gangsters e também em termos, né, do crescimento da violência por conta da disputa entre esses vários grupos criminosos pelo controle da venda de bebidas. Isso te parece com alguma história não muito distante de nós? Então fica o alerta ligado, fica esse ponto de interrogação da história para a gente refletir. Qual foi o final do Al Capone, só para a história ter começo e não ter fim? No ano de 1931, foi composta um grupo de policiais que vai passar a ser conhecido como os Intocáveis. Inclusive, nós temos vários filmes que retratam, né, os Intocáveis, de Elliot Nash, que era o principal agente americano que estava à frente desse grupo, que buscava, de qualquer forma, indícios incriminatórios para poder prender o Al Capone, que apesar da confirmação, né, de muitos indícios do envolvimento do Al Capone em vários atos ilícitos, nenhum deles até aquele momento foi comprovado. Qual vai ser o resultado? A Receita Americana vai conseguir um gancho por via da sonegação de impostos para prender o Al Capone no ano de 1931. Al Capone, pouco tempo depois, em 1934, foi enviado para a recém-construída prisão de Alcatraz, considerada uma prisão inescapável, beleza? Algum tempo depois, 2 anos depois, acaba se descobrindo, né, depois de exames feitos na prisão, que o Al Capone tinha sífilis, num estado bastante avançado. Ele foi inclusive solto porque, né, segundo as autoridades médicas da prisão, ele não apresentava mais perigo, nem para si, nem para os outros, e ele acaba morrendo, completamente enlouquecido pela sífilis, beleza? Só que a sua herança permaneceu e depois foi disputada pelos seus antigos capatazes ali, que passaram a, obviamente, buscar formas alternativas no mundo da criminalidade para poder se manter, beleza? Da lei seca, o que restou? Nenhuma proibição em relação a essa produção. Vamos lembrar que a própria proibição lá na década de 20 gerou uma série de efeitos um tanto quanto contraditórios em relação à Constituição americana, que é uma Constituição que defende de forma bastante veemente a questão da liberdade. Portanto, a gente percebe que dentro desse jogo político, se por um lado os conservadores conseguiram manter durante pelo menos a década de 20 esse discurso, né, de uma posição mais ascética, de uma posição mais moralista, com a crise de 29, esse discurso ele muda para atender os interesses norte-americanos, já no contexto de Roosevelt, já no contexto do New Deal, já no contexto de uma retomada do crescimento norte-americano após a crise. Foi, galera. Beijos e a gente se vê numa próxima.